Olá, está começando o primeiro episódio do podcast Assim Falou. Meu nome é Ney Herman, sou jornalista com 39 anos de experiência, 20 deles conduzindo programas de entrevistas. Então eu acredito que a nossa parceria daqui para frente vai ser muito interessante. O podcast se chama Assim Falou, numa referência ao livro Assim Falou Zaratustra, do filósofo Friedrich Nietzsche. O tema de hoje, a importância da filosofia nos dias atuais. Vamos para o nosso primeiro convidado, uma participação especial por áudio do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Professor, a palavra é sua. Olá, meus caros. Olá, Ney. É um prazer colaborar com vocês aqui. Olha, a importância do Nietzsche para a filosofia é uma importância constatada em vários níveis. Eu destacaria entre vários desses pontos a crítica do ressentimento que o Nietzsche faz, conceito esse que nele é, antes de tudo, ontológico, né? De certa forma, há o entendimento de que o ressentimento é uma espécie de mola que move a moral, no sentido de uma moral do que ele considera dos fracos, daqueles que temem a indiferença do universo, daqueles que constroem a moral a serviço do rebanho, que tenta o tempo inteiro reprimir quem não tem medo dessa indiferença, a defesa de uma filosofia que ultrapassa simplesmente um consenso de todos pertencerem a esse rebanho, reforçarem esses valores dos fracos contra os valores daqueles que são capazes de criar sua própria moral. Vale a pena aqui pontuar que eu entendo que essa proposta do Nietzsche carrega em si um importante grau de utopia, certo? Entendo que o Nietzsche é uma espécie de último filósofo romântico, nesse sentido, que enxerga a vida de uma pessoa livre, no sentido nietzschiano, como uma espécie de obra de arte, né? Uma vida autoral, como apontava o filósofo americano Richard Rorty, discutindo a filosofia nietzschiana, né? E por isso Nietzsche tende a encantar facilmente muitos jovens que veem na sua obra uma espécie de afirmação egóica dos seus delírios pessoais, mas, sem dúvida nenhuma, o Nietzsche é um filósofo que introduz uma espécie de cunha na história da filosofia, ainda que não colado no Schopenhauer, na sua tradição de olhar a realidade de um ponto de vista trágico, e não de um ponto de vista em que haveria uma divindade que nos defende, nos protege e cria um parâmetro para o nosso dia a dia. Nesse sentido, o seu famoso livro, seu espécie de evangelho do Zaratustra, essa figura diretamente inspirada no profeta Zoroastro, persa antigo, certo? No seu livro que trata desse profeta e, digamos assim, da versão nietzschiana desse profeta, esse livro vem trazer alguns dos elementos bem importantes da obra do Nietzsche. O assim falava, traz a ideia, por exemplo, da transvaloração, que é justamente a ultrapassagem desse ponto de vista em que as pessoas deveriam viver sob a batuta dos que são ressentidos, como eu dizia há pouco, né? E uma pessoa transvalorada seria aquela que atravessa esse abismo de suspender a crença e a submissão ao medo, né? Daí um importante componente da filosofia nietzschiana que o Clément Rosset, o filósofo francês, entende como uma espécie de tragédia alegre ou tragédia ativa, positiva, no sentido de não apenas uma tragédia que lamenta a falta de sentido, mas celebra a falta de sentido como uma forma de liberdade. Essa figura que faria transvaloração e chegaria do outro lado do abismo é justamente a concepção de um além do homem, ou de um super-homem, que é um homem que, em tese, não necessitaria de nenhum artigo de fé para manter-se de pé, acordar de manhã cedo, né? Enfrentar uma vida em que
Se existisse algum tipo de roteirista, ele seria um bobo. E o homem, um ator correndo de um lado para o outro do palco, cheio de som e fúria, tentando escapar do fato de que esse roteiro, escrito por um bobo, não significa nada, seguindo as palavras, aproximadamente, as palavras do personagem Macbeth da tragédia do Shakespeare. Portanto, esse Assim Falava é um livro de certa forma, profecias, em que sonha com um homem que vem ser anunciado por um profeta que desce da solidão das montanhas para trazer uma espécie de boa nova. E essa boa nova não é a boa nova cristã, objeto de crítica dura, né? Essa é a ideia de que Deus está morto, que também o texto traz à tona, e que, portanto, não há nenhum roteirista e que nós somos livres para fazer aquilo que a gente quiser e aquilo que nos torna mais fortes e nos faz escapar do ressentimento. Agora, no geral, a ideia de que, afinal de contas, qual é a importância da filosofia nos dias de hoje, eu diria que continua sendo a mesma importância desde que ela nasceu na Grécia Antiga. A ideia de que é necessário se pensar para além de parâmetros cosmogônicos, mitológicos, né? De se pensar a partir daquilo que o ser humano é capaz de observar na realidade à sua volta, sem buscar desculpas, sem hipotecar essa realidade ao mundo das ideias, a qualquer tipo de platonismo para pobre, que seria, na realidade, a visão que o Nietzsche tem do cristianismo, né? E que, portanto, a filosofia deve fazer aquelas perguntas que ninguém quer fazer e encarar respostas possíveis que não estaria ao alcance da grande população ressentida nesse sentido. É sempre importante pontuar que o papel do Nietzsche nessa importância, digamos assim, da filosofia nos dias de hoje, é que ela deve sempre olhar no mundo ali onde ele falha. Esse é o espírito do olhar negativo sobre a estrutura e a ordem do mundo. É isso aí. Bom trabalho, obrigado, e a gente segue tentando fazer da filosofia um modo prático de encarar o mundo, a política e a sociedade. Muito obrigado. E no tema de hoje, a importância da filosofia nos dias atuais, nós vamos conversar com Carlos Williams Jacques Moraes, assessor da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Paraná, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também doutor em Filosofia Política. Carlos, bom dia. Bom dia, Ney. Muito obrigado pelo convite e quero parabenizar você e toda a estrutura aqui que nos recebe para que a gente possa refletir um pouco sobre o tema da filosofia, sobre temas da política, da ética, das questões que eu acho que perpassam a vida de todo ser humano, né? Que é sobre de onde eu vim, para onde que eu vou, né? E o que eu estou fazendo no meio desse caminho, né? Carlos, eu antes de mais nada queria agradecer sua presença aqui nos estúdios da Remix em Castro, dirigida pelo Regis Moreno. Conosco na técnica está a Isabela Firek e eu gostaria que você iniciasse explicando para as pessoas de casa como que nós podemos conceituar filosofia. Olha, essa é uma das questões que, junto aos nossos acadêmicos de filosofia, é uma dos principais desafios, conceituar filosofia. Mas eu diria assim que a etimologia do termo filosofia, né, que é um termo grego, ele já nos indica algumas questões bem importantes. Primeiro, você entende filosofia a partir das duas palavras philos e sofia, né, quer dizer, a amizade, a sabedoria, né? Você é amigo do saber, você é amigo do conhecimento. Ora, os filósofos, quando pensaram esse saber chamado filosofia, na sua origem, eles pensaram como forma de você compreender e justificar o mundo, a si mesmo, né? Quer dizer, a busca de um princípio das coisas, né? E de uma explicação do universo que pudesse ser mais, podemos dizer assim,
muito mais razoáveis, né, e críveis, fez com que esse saber pudesse ser um saber diferenciado e nós não viéssemos a explicar a realidade apenas por explicações míticas. Quer dizer, a ideia de mito que precisaria ser superada para que nós pudéssemos, a partir do uso da razão, né, tentar explicar o universo, a origem das coisas e os fins de todas as coisas também, né? Então, existe, nós poderíamos dizer, a partir de uma determinada postura sobre o mundo e sobre si mesmo, a constituição de um saber. Então, a filosofia, ela precisa ser compreendida como um processo de produção de racionalidades que historicamente, e na medida em que você entra em contato com pessoas, com o mundo, né, e também a partir de uma autorreflexão sobre o sentido de sua própria vida, você faz filosofia. Agora, é claro, isso é filosofia em sentido mais amplo. Existe também, daí, a partir da história da própria filosofia, né, um modo que a gente chama um modo acadêmico, né, de produção do conhecimento filosófico, né, de maneira mais estrita. E aí, nesse sentido, nós vamos verificar que a filosofia ela vai se orientar por diferentes métodos, né, quer dizer, estruturas de pensamento que metodologicamente buscam compreender como pensamos e como agimos a partir de certas categorias, tá? Eu gostaria aqui de perguntar algo bem pontual em relação ao Brasil e aos dias de hoje. Nós temos algumas figuras públicas que caíram no gosto popular, digamos assim, e que são geniais. Sim. Né? Nós tivemos a participação de Luiz Felipe Pondé, Sim. que é uma referência hoje dentro da filosofia brasileira. Aliás, professor Pondé, muito obrigado pela participação. E eu gostaria, então, de também perguntar sobre esses outros grandes expoentes, como Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros. Então, a gente tem nesses agentes culturais, podemos dizer assim, figuras que são extremamente simpáticas e que ajudaram a, entre aspas, popularizar o que a gente chama de filosofia dentro dos meios de comunicação, de uma maneira extremamente positiva. Esses personagens conseguiram deixar com que a filosofia, pelo menos no cenário brasileiro, ficasse mais pop? Olha, Ney, eu considero que esses professores, grandes intelectuais que você nos apresenta, são pessoas que merecem todo o nosso reconhecimento, todo o nosso respeito do ponto de vista intelectual. Vejam, são pessoas com uma formação muito, eu diria, muito sólida, muito consistente, né? E que tem, todos esses que você citou, carreiras acadêmicas esplêndidas, né, nos seus campos de conhecimento. O professor Mário Sérgio Cortella foi professor da PUC, tem uma formação muito sólida com filosofia, na área da teologia também, né? O professor Leandro Carnal, lá da Unicamp, quer dizer, são pessoas, né? O Pondé, o Clóvis de Barros, são pessoas que têm, assim, uma formação, e eles têm, eu diria para você, uma didática... Fantástica, né? Fantástica, né? E uma facilidade no processo de comunicação que os diferencia, né? E que, eu diria assim, tem todo o mérito, né, de fazer com que conceitos muito profundos, né? Pensa, por exemplo, alguns autores da filosofia, um Immanuel Kant, um Hegel, né, um Heidegger, quer dizer, eles apresentam do ponto de vista técnico uns textos que são tão, a gente chama de herméticos, né, tão difíceis de você conseguir interpretar, e eles conseguem por vezes trazer um termo desses e, eu diria assim, decifrar esses termos para o grande público e fazer com que eles tenham a possibilidade de pensar de uma maneira diferente, né, esses conceitos. E aí que tá, né? Quando você deseja se aproximar da filosofia, você quer conhecer cada vez mais
esse teu outro amigo, né? A gente fala aqui de amizade do saber, né? Se você quer, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos, né, saborear esse saber para que você possa, de fato, conhecer, né, amar esse saber, né? A palavra filo também, ela tem essa indicação da filia, né? De um amor, né? De uma relação com, no caso aqui, a sabedoria, né? E consequentemente, é claro, a pessoa que possui conhecimento, a pessoa que sabe do que está falando, né? Então, eu vejo assim, Ney, são pessoas que merecem sim o nosso reconhecimento, elas têm essa facilidade, elas têm essa didática, né? Que a gente precisa valorizar. E que é totalmente diferente, Ney, eu diria aqui, vamos fazer aqui uma analogia, tá? Dessas pessoas com todos os seus conhecimentos, nós poderíamos fazer essa analogia comparando-os com grandes filósofos gregos. Vamos pensar aqui no Sócrates, no Platão, né? Em filósofos da antiga Grécia que também foram pessoas muito importantes para o seu tempo e de destaque. Tanto é que até hoje nós os estudamos. Naquele tempo, esses filósofos, né, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles também conviviam com um grupo que a gente chamava, que se chama os sofistas, né? Então, pessoas que pretensamente apresentavam conhecimentos e saberes, mas que tinha ali algumas questões complicadas nos interesses da defesa dos seus próprios conhecimentos, né? Eu diria que hoje em dia, já que está fazendo analogia, esses expoentes que você acabou de citar não são os sofistas, são os filósofos. E quem são os sofistas de hoje? E aí eu vejo hoje em dia aquilo que a gente chama de influencers. Louco. Que, os idiotas. Tem muito também, né? Tem. Né? E assim, não, tem gente muito boa. Claro, né? em tudo. Mas que são boas porque tem conhecimento, consegue dar sentido a conceitos, consegue sair, né, de uma lógica muito mais de popularidade e marketing pessoal em vista de alcançar recursos de todo tipo, poder político, poder financeiro, poder de persuasão, de obter seguidores, né? E esses são os sofistas de hoje, né? E aí nós temos, acho que é muito bom que nós tenhamos pessoas que também se utilizam, no caso aqui, a própria mídia, para quê? Para nos relativizar, né, essas pretensões de validade, né, de discursos que não podem ser facilmente reconhecidos e dados como válidos. A gente precisa, sim, questionar, e o filósofo é esse que sempre está questionando, né? Eu gosto muito do Descartes, né? O filósofo também, René Descartes. Além de um grande matemático, né? Plano cartesiano, mas ele nos apresenta a dúvida metódica, né? Como um procedimento que nos faz, muitas vezes, assumir, mas será? E veja que legal, né? Essa questão da postura filosófica. Porque quando você tem esse ímpeto de amar o saber, de buscar o saber, você não consegue mais sentar lá na sua sala de TV, assistir um programa de TV e não ser crítico. Não difícil. Questionar. Uhum. Né? Não perguntar, mas será que aquilo que ele está falando é verdade? Né? E veja como essa postura do René Descartes, ele é tão importante, né? Um filósofo aí do século XVI, né? Virada já para quase o XVII, em plena revolução científica, né? E aí, claro, tanto conhecimento novo, ele só poderia assumir uma postura. Opa, vou ficar na dúvida, porque eu não posso dizer que um ou outro está correto. Prefiro ficar na dúvida, né? E hoje em dia, Ney,
em tempos de inteligência artificial, A gente já vai tratar disso, mas é a importante realmente. postura daquele que produz prompts e recebe respostas precisa ser a postura, precisa assumir uma postura cartesiana de muitas vezes colocar em dúvida até o que a inteligência artificial apresenta. Eu gostaria aqui de pegar e fazer uma observação para o público que está acompanhando a gente em casa. É muito interessante saber disso. Eu citei aqui os nossos filósofos conhecidos dentro do Brasil, dentro da mídia brasileira, como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros e Luiz Felipe Pondé, que participou gentilmente da abertura do programa. Na nossa região, na região dos Campos Gerais, quem faz esse papel é o Carlos Moraes. Não sei se o Carlos sabe disso, mas eu entrevistei ele já em diversas ocasiões, através da TV Educativa e também da TV Vila Velha, em Ponta Grossa. E na TV Educativa nós tivemos, eu e ele, uma experiência muito interessante. Certa vez a gente fez um programa sobre Habermas, Jürgen Habermas. E um jovem de 16 anos me parou na rua para dizer que tinha assistido e tinha adorado o programa. Então, isso é recompensador, né, Olha Carlos? que legal. Saber que alguém está indo além do senso comum da filosofia. Eu comecei com o conceito básico, mas a provocação que esses pensadores midiáticos do Brasil provocam hoje vai levando a filosofia além do senso comum, certo? Sim, e é muito importante que você possa sair desse senso comum, né, dessas representações que às vezes são dadas, né, de mundo, de rotina, porque às vezes as coisas, a gente está assim numa rotina tão intensa que a gente não para pensar nas coisas. Você vê o universo, mas você não olha com intencionalidade. Você não olha as pessoas com intencionalidade, né? Nós estamos tão voltados para nós e as nossas questões, os nossos problemas, os nossos compromissos, as nossas agendas, e não conseguimos, às vezes, ter a possibilidade de sair de si e olhar as coisas com um outro viés, com uma outra intenção, com um gesto, às vezes até de generosidade para consigo mesmo, com a sua própria vida, né? E com a vida daqueles que você ama. Então, a gente precisa ter, sim, né, uma outra postura em relação ao mundo. E isso significa o quê? Pensamento e ação, né? O pensar e o agir integrados numa outra concepção de vida, né? E isso só começa nessa outra concepção e essa mudança quando você responde a frase socrática: conhece-te a ti mesmo. O que é extremamente difícil, aliás. Né? E ó, veja, estamos falando aqui do Sócrates, né? Concebido aqui como um dos primeiros e grandes filósofos, né? E que até hoje, né? E por que eles são clássicos? Né? Porque eles são atuais. Não se perdem no tempo. O clássico é clássico por isso. Agora, eles são profundamente criticados dentro da própria filosofia também. Nietzsche criticava eles, não criticava tanto Sócrates quanto Platão, quanto Aristóteles. Acho que mais Sócrates e Platão, mas ele criticava. Nietzsche tinha essa crítica, essa postura crítica, né? Aliás, eu acho Nietzsche um pouco depressivo. Mas o nome do podcast, Assim Falou, o objetivo é justamente abrir espaço para o contraditório. Então eu não posso dizer que seja o meu filósofo favorito, mas que ele é importante para o pensamento da idade contemporânea, ele é, correto? Sim, ele é muito importante para a idade contemporânea. E eu acredito também, Ney, que as críticas que ele faz a esses filósofos gregos, eu diria assim até que não é a crítica aos filósofos em si, mas as interpretações que fizeram deles, né, e que chegaram ao Ocidente como concepções muitas vezes ideologizadas por diferentes interesses. Né? Perfeito. Por exemplo, e que no caso do Nietzsche gera essa crítica. Exemplo, a leitura de Santo Agostinho sobre Platão. A leitura de Santo Tomás de Aquino sobre Aristóteles. Quer dizer, essa cristianização do pensamento grego gerou uma leitura da metafísica e também dos sistemas de ética que em Nietzsche gera ponderações e críticas. Né? E aí, é claro, falar de Nietzsche, né?
a gente não pode falar de Nietzsche sem pensar não somente nessa crítica ideologizada do pensamento grego, mas também a crítica que ele e outros 3 pensadores fizeram sobre a racionalidade moderna e iluminista. Tá? Só para contextualizar, a gente precisa sempre ler Nietzsche, né, que você coloca bem, né, esse seu pessimismo, mas é um pessimismo importante, né, e uma crítica importante, né, para que a gente tenha condições de avaliar esse papel que a razão, muitas vezes, pretensamente quer se julgar superior. Né? Quando ele faz a crítica ao super-homem, assim falava o Zaratustra, né, quer dizer, essa crítica a uma concepção de ser humano que pensa que pela sua razão e pela capacidade de produzir metodologicamente ciência vai dominar o mundo. Quando no fundo ele não quer, quando ele muitas vezes ele deixa de ser ele mesmo, né? E a gente lê o Assim Falava Zaratustra com uma outra obra dele, Para Além do Bem e do Mal, né? Porque daí quando você lê o Para Além do Bem e do Mal, você vê a crítica dele ao paradigma apolíneo do ser humano. Quer dizer, Apolíneo vem de Apolo, né? E o Apolo seria quem? Esse deus da perfeição, né? Quando as pessoas falam, parece um Apolo, quer dizer, a boa forma. Deus do Sol. Né? O Deus do Sol, Deus da guerra, né? Quer dizer, você tem, então, inteligência para você poder prever, estratégia para poder prover, e você tem, né, também todo esse autocuidado, né? E ele fala, será que é isso que de fato o ser humano ele é ou deseja ser? Ou ele quer desenvolver muito mais o seu lado dionisíaco? E aí a gente pensa em Dionísio. Deus do prazer, da festa. Isso, que lá na mitologia romana a gente conhece como Baco. E daí vem o termo bacanal, inclusive. Isso, o termo bacanal, né? As fornicalhas, né? As orgias, né? E aí ele pergunta, mas será que o ser humano não quer muito mais viver esse seu lado dionisíaco, da festa, do vinho, né? Do sexo, do que ele ter que se privar, né? Do prazer, né? E aí, é claro, esses são os questionamentos que ele apresenta, né, para poder fazer a crítica ao lado apolíneo e ao lado da razão. Né? Quer dizer, queremos muito mais, às vezes, atender o desejo e o prazer. O problema é quando você quer, né, vivenciar esse desejo e prazer, né, sufocando a razão e muitas vezes, de uma maneira egoística, passando por cima até mesmo de valores e de pessoas. Então, esse é o problema. Mas aí, veja, é uma crítica a uma concepção de razão, que a gente precisa situar junto com outros 3 autores. Né? Lembrando aqui, o Nietzsche está nessa virada de século XIX para o século XX. Né? A gente precisa colocar também Sigmund Freud, que também apresenta aqui, quando ele escreve O Mal-Estar da Civilização, é uma leitura psicanalítica. Aliás, ele é o pai da psicanálise. O pai da psicanálise, né? E ele faz essa leitura psicanalítica do que se tornou a civilização moderna, né? E é muito interessante porque ele vai verificar que a frustração, né? Os cerceamentos que teriam uma explicação na sexualidade também, faz com que muitas vezes o ser humano se apresente de uma maneira agressiva, até mesmo em relação ao domínio da natureza e das outras pessoas. Né? E isso gera todo o mal-estar da civilização. E aí, qual que é a leitura crítica? Como eu falei, a racionalidade moderna, que queria pela razão, né? Vamos sair das trevas da Idade Média, da concepção mítica, da religião, e vamos agora desenvolver ciência para o progresso, e com esse progresso nós vamos conseguir autonomia, liberdade e emancipação. Esse é o projeto da racionalidade moderna iluminista, né? Que tem lá os grandes autores do século XVIII, né? Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montaigne, Kant na Alemanha, né? E toda a concepção de Estado que depois vai se formar, né? Sempre liga economia,
pensamento científico, relações sociais e políticas, tudo isso perpassa a filosofia moderna e contemporânea. Aliás, os filósofos, que a gente hoje concebe como de fato filósofo, eles são multidisciplinares, né? Desde o pensamento grego, você pega, por exemplo, um Aristóteles, você tem conceitos de lógica, de metafísica, de ética, de política, quer dizer, filosofia teórica e filosofia prática, né? Comunicação, estética, filosofia da arte. Então, a gente chama de filósofo clássico esses grandes autores que se comportam filosoficamente como sistemas de pensamento, tá? E a grande questão é essa, né? Essa filosofia sistemática, ela é criticada por autores como Nietzsche, entendeu? Ela é criticada por autores, né, como o próprio Schopenhauer, né, quando ele escreve O Mundo como Vontade e Representação. Né? Ele faz ali a crítica a essa ideia de razão, né, que pela ciência vai gerar progresso. Né? A mesma coisa, então, Schopenhauer, o Freud, também o Nietzsche e o Kierkegaard, pelo conceito de angústia, né? E o ser humano é um constante angustiado, né? Quer dizer, tudo isso faz com que a filosofia seja colocada em xeque. Mas quando a gente entra na Idade Contemporânea com a Revolução Francesa, a gente tem uma série de ansiedades, angústias que são realmente tratadas por toda a sociedade. Aliás, a sociedade tem a coragem de enfrentar essas crises na Revolução Francesa, com a colocação em pauta daquilo que as camadas mais pobres desejavam. Se bem que, como eu posso dizer, a busca por espaço dos mais pobres, ela é antiga, né? A gente já tem registros disso dentro do Império Romano, por exemplo, né? Com as disputas da plebe em relação aos mais aristocráticos, vamos colocar assim. Agora, nesse processo de crítica dos tempos modernos, que a gente está falando de 100, 150 anos atrás, a gente tem a continuidade disso nos dias atuais. Só que de uma maneira muito complexa. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui para tentar justificar minha linha de raciocínio. Quando, no século XV, Gutenberg cria os tipos móveis, ele não podia imaginar que, através da impressão da Bíblia, ele iria popularizar um texto que era reservado aos religiosos. Através da popularização desses textos, ocorre a reforma evangélica, com Lutero e com Calvino. Isso afeta a sociedade do Ocidente. Eu estou falando de uma revolução tecnológica fundamental que popularizou os livros, que foi a invenção de Gutenberg, na Alemanha. Aliás, a Alemanha contribuiu com vários inventores ao longo da história. Agora, no século XXI, em 2007, quando a gente tem a popularização do smartphone, a gente tem um grau de conectividade absurda. As pessoas não se desconectam mais. Isso, inclusive, cansa o intelecto. E eu estou puxando de propósito agora para o tema de hoje, a filosofia nos dias atuais, e vou pegar uma provocação, Carlos, que você me fez alguns instantes atrás em relação à inteligência artificial. Tem um cientista brasileiro, um neurocientista, o Miguel Nicodelis, que é genial, por falta de expressão melhor. Né? E em várias entrevistas ele pontua uma coisa muito interessante. A inteligência artificial, em primeiro lugar, não é inteligência. Em segundo, não é artificial. Não é artificial porque foi criada por seres humanos. E não é uma inteligência porque ela olha apenas para o passado, ela não projeta o futuro. A inteligência é uma característica de organismos vivos. E o que nós temos é uma invasão absurda da propriedade intelectual de outros indivíduos, sendo, então, remanejada através da inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que facilita muito a vida das pessoas hoje em dia. Até que ponto a inteligência artificial, na sua opinião, interfere no saber dos dias de hoje? E eu não me refiro só ao aprendizado, eu me refiro à reflexão sobre os dias de hoje. Como que ela interfere? Tem gente fazendo psicanálise com a inteligência artificial, que é um perigo. De novo, aquilo é um software, não é um ser humano. Então,
Até que ponto isso vem interferindo positivo ou negativamente, na sua opinião, a inteligência artificial com os conceitos de filosofia que têm justamente o sentido de nos levar além do saber que nós temos? Muito boa a tua pergunta, Ney. E porque ela, eu diria assim, dá mais absoluta atualidade, né? E nos coloca um desafio importantíssimo. E como você falou do Nicoleles, eu diria assim, ele deu uma entrevista agora recentemente no programa Roda Viva. Isso, exato. Uhum. Né? Falava justamente sobre essa questão das propriedades, características do que é um organismo inteligente, né? Intellegere, quer dizer, requer então uma concepção de leitura interior produzida, né, por neurônios, né, por toda uma estrutura nervosa que te permite, então, um certo nível de produção, que a gente chama de produção intelectual, né, desde a representação que você produz em imagens até as suas formas mais elaboradas de reprodução de imagem em linguagem, tá? Essa é assim que se entende do ponto de vista clássico, né? E também filosófico, né? A filosofia da mente trabalha muito essa questão, né? De como que, do ponto de vista biológico, se constitui o pensamento, né? E aí, o que nós temos na inteligência artificial? A estruturação de uma série de conceitos, tudo aquilo que foi produzido pela humanidade em conhecimento e que foi reproduzido na máquina, está toda ela codificada e disposta a partir de determinados conectivos, se reproduzir na forma de um pensamento. Mas ela é pensamento propriamente dito? Ou ela é a soma de uma série de codificações que se apresenta a partir de um estímulo apresentado num prompt? Tá? O prompt é aquela chamada que gera depois o resultado dessa produção, né? Eu diria assim, primeiro, produzir prompts, produzir esses enunciados, né, para que você tenha um resultado já previamente determinado mediante o uso desse recurso informacional, computacional, codificado, é fundamental, né? Saber produzir um excelente, coerente e fundamentado enunciado. Porque daí você tem a possibilidade de garantir o resultado que você deseja. Por diferentes técnicas. Veja, a inteligência artificial é um instrumento, é uma ferramenta, tá? É uma pragmática, mas não é paradigmática. Porque não produz aqui propriamente uma inovação do ponto de vista da produção original do pensamento. Ela, como lógica digital, reproduz os códigos previamente determinados e acumulados ao longo da história do conhecimento da humanidade. Tá? Por isso que eu posso pedir para produzir uma síntese sobre qualquer autor e posso pedir para que essa síntese de um autor seja já apresentada na forma de uma aula com slides previamente determinados, mas em nenhum momento há qualquer pensamento original por parte da própria máquina. Mas sim a decodificação de uma série de informações que previamente estão acumuladas em tantas nuvens, em tantos arquivos, em tanta produção, né, acumulada pela própria humanidade, né?
E aí, é claro, você pensa na admiração que uma pessoa tem quando ela vê um resultado. Meu Deus, nem eu produziria tal coisa. Né? Sim, você produziria tal coisa e talvez até algo maior e melhor. Pois é, Né? tudo depende da dedicação àquela área. Sim, né? A grande questão é que as pessoas estão abrindo mão de pensar por si mesmos, de produzir a atualidade do aforisma socrático, conhece-te a ti mesmo, né? E numa postura de alienação, terceirizando o seu pensamento para uma produção informacional, dizendo que isso é inteligência e que isso é pensamento original. E mais, do ponto de vista ético, e a ética é uma disciplina filosófica, dizendo que isso é seu. Isso é o pior de tudo, né? Agora, e a inteligência artificial nem se incomoda. Bom, eu preciso também fazer uma provocação em relação a outras ferramentas que estão disponíveis hoje através do smartphone e que nos levam a um obscurantismo que é assustador, né? Então, assim, a gente tem conceitos medievais retornando. O conceito da Terra plana é absurdo nos dias de hoje. A gente tinha que estar discutindo como colonizar outros planetas e não discutindo se a Terra é plana ou não é plana. Né? Isso é o básico. Né? Existem pessoas que questionam, mesmo com farta documentação, o Holocausto, que de fato aconteceu. Então eu estou falando de questões básicas. Tem gente que questiona se o homem foi para a Lua ou não foi. Uhum. Né? Então, assim, esse tipo de contestação científica tem causado danos significativos à sociedade. Tem gente que não leva mais os filhos para vacinar, porque não confia na vacina. E eu não me refiro aqui especificamente ao que aconteceu no episódio da pandemia com a Covid. Não, eu estou falando de vacinas de uma forma geral. Uhum. E isso é assustador. Sim. Então, a filosofia, nos dias atuais, também teria a função de combater a desinformação, de combater a fake news através do processo reflexivo? Eu diria que ela não tem a função, ela tem a obrigação de denunciar qualquer tipo de obscurantismo, qualquer tipo de negacionismo, qualquer tipo de raciocínio e elaboração de pensamentos que tenham valor lógico de falsidade. Né? Então, existem dois valores lógicos, verdade ou falsidade. Né? Do ponto de vista... Agora, como que eles se constituem? Né? Se constituem a partir de uma correspondência ou não entre o seu pensamento e a realidade objetiva e material. Quer dizer, somente alguém que nega esta realidade objetiva e material, a natureza como tal, é que pode fazer uma afirmação de que a Terra é plana. Né? Quer dizer, você está realizando aqui, negando, né, a sua capacidade de fazer uso dos sentidos, né, e ao menos ler ou ver ou sair do seu espaço tão limitado de pensamento e também geográfico para perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que ele consegue enxergar e afirmar. Então, eu diria aqui, Ney, que nós temos a obrigação de deflagrar, né, qualquer tipo de pensamento obscurantista, qualquer tipo de pensamento que nega a própria realidade. Né? E assim, eu diria para você, o pior é que tem gente que não só transmite isso para outras pessoas, mas que filosoficamente se auto-justifica dentro dessas visões de mundo também, né? Com um ceticismo radical, né? Quer dizer, uma dúvida radical em relação à própria realidade, né? Na história da filosofia,
Isso já existiu, né? E continua existindo, né? Quer dizer, esses obscurantismos que precisam ser deflagrados. Carlos, eu não quero te interromper, mas eu preciso aproveitar o tempo que a gente tem aqui no Aham, estúdio sim, e também fazer uma provocação que faz parte desse ambiente de contestação que a filosofia tem que gerar. Aham. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente citou o Holocausto ainda há pouco, nós calculávamos que nunca mais a extrema-direita teria acesso ao poder. Né? E aqui, que as pessoas entendam bem, de maneira bem clara isso, né? Extrema-direita. Né? Extrema-direita. Extrema-direita é, por definição, aquele pensamento que congrega filosofias extremamente nocivas como o fascismo e o nazismo. O professor Carlos Moraes pode explicar isso na sequência. Mas, assim, nós estamos num ano que é emblemático, que é o ano de 2025, faz 80 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, professor Carlos Moraes, ninguém podia imaginar que essas forças pudessem voltar ao poder. E, diga-se de passagem, usando as mesmas ferramentas de publicidade que foram usadas naquela época. Uhum. Literalmente, sim, as mesmas frases de efeito, os mesmos slogans, né, que são adaptados a diferentes países, mas os mesmos slogans da época dos nazistas, criados por Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler. Sim. E que foram ressuscitados por publicitários da atualidade, como Steve Bannon, por exemplo, que fez a primeira campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. Uhum. Aliás, Trump é um dos homens que usa muito a mentira como argumento de poder. Ele vem fazendo isso e vem realizando coisas desastrosas para a democracia americana, como, por exemplo, a censura aos veículos de comunicação e aos jornalistas. Sim. Coisa que, dizem os apoiadores da extrema-direita, isso jamais aconteceria num ambiente de extrema-direita. Pelo contrário, a extrema-direita é caracterizada justamente pela censura. Basta ver o que aconteceu na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. Né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, em primeiro lugar, em que lugar da régua política, vamos dizer assim, se encontra o nazismo e o fascismo. Eu estou errado em classificá-los como de extrema-direita? Não, você está certo. Você está certo, né, pensando aqui no seguinte. Você fala de um extremo, tem que se pensar também no outro extremo. No outro extremo, né? Já que você falou de uma, né, por analogia, de uma régua. Então, de um lado se encontra, né, a extrema direita, do outro a extrema esquerda. Existem pontos de convergência entre esses extremos. O autoritarismo é um. Uma visão de controle, para manutenção de um sistema, controle das liberdades, tá? E também um forte aparato de Estado, né? Um forte aparato de Estado para que haja condições de realizar todo esse controle e policiamento ideológico, sobretudo. Agora, a grande questão está na diferença em relação à produção econômica. De um lado, uma visão, no caso aqui da perspectiva de direita, muito mais aberta à participação de uma economia privada, de empresas, né? Inclusive financiando o próprio regime para que se tenha condições de fortalecer os seus próprios interesses e a organização desse tipo de Estado, e de outro, no caso da extrema esquerda, né, a produção da economia dada pelo próprio Estado. Tá? Então, na extrema esquerda, a economia dada pelo Estado, e na extrema direita, a economia apoiada pela iniciativa privada. Exato. Né? Em síntese, né, é muito mais complexo do Sim, que claro. isso, né? Mas em síntese a diferença é essa. Né? Pensando no que você me colocou, 80 anos do fim da Segunda Grande Guerra, do Holocausto e dos horrores que foi a Segunda Grande Guerra.
Mas também nós estamos celebrando 80 anos da criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E me chamou muita atenção o discurso de abertura feito pelo presidente brasileiro, quando isso foi uma tônica dada por diferentes líderes, nesta semana em que ocorreu a Assembleia, a 80ª Assembleia da ONU, sobre a necessidade de reinventar a ONU e o seu papel no mundo. Atualizando todos os seus escritórios locais e temáticos, para quê? Para que se tenha condições, de fato, de, por meio da ONU, se exercer um maior controle sobre pretensões extremistas que geram um convívio entre as nações muito arriscado. Nós vivemos hoje um risco, de sobrevivência muito amplo. A iminência de uma grande guerra, ampliando os conflitos hoje existentes, as ameaças do ponto de vista da gestão econômica e das tarifas impostas, e do protecionismo de economias nacionais, toda a questão hoje das ameaças climáticas, na falta de um projeto mundial de cooperação, também, a necessidade que nós temos de fato, produzir um ambiente digital que, do ponto de vista mundial, seja ele a expressão de uma política de inclusão de pessoas e não de exclusão. Essa é a pauta do Pacto Digital Global. São elementos que precisam ser trabalhados seriamente para que, de fato, as pretensões da extrema-direita ou de uma extrema-esquerda, de ditaduras propriamente ditas, tudo aquilo que é avesso a um conceito mais amplo de democracia, seja, então, de fato, providenciado. Então, nós precisamos fortalecer as instituições democráticas e é muito interessante, Ney, hoje, você falou, nós estávamos falando aqui do Assim Falou, Assim Falava o Zaratustra, e que dá voz a uma perspectiva que a gente chama na filosofia de pós-moderna, reforçando singularidades e cotidianos e subjetividades. Mas veja, hoje nós precisamos retornar não à valorização das subjetividades, mas à valorização das coletividades e das relações multilaterais. Tá? Quer dizer, é uma retomada do projeto da modernidade num contexto de era digital global. Mas a gente vem enfrentando problemas, de novo, eu vou voltar para o tema do obscurantismo, por conta de ações militares impensadas. Na realidade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente passa por isso, com incursões militares que são, no mínimo, questionáveis, das duas maiores superpotências do pós-guerra, que eram a União Soviética, depois o Império Russo, não, perdão. Fui para o passado agora, a Rússia. É quase um império. É verdade. E os Estados Unidos. Então, assim, eles fizeram muito isso nas últimas 8 décadas. Mas, recentemente agora, a gente teve os Estados Unidos praticamente retomando o canal do Panamá de um jeito absurdo, ameaçando um país livre que é o Panamá. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, a comunidade internacional toda quietinha, e isso aconteceu de fato. Há 3 anos aí tivemos a Rússia invadindo a Ucrânia,
Se bem que ali é uma situação muito complicada, porque Kiev já foi capital da Rússia, Kiev que é a capital da Ucrânia. Então, mas de qualquer maneira, e cá entre nós também, a Ucrânia passou por um processo, assim como outros países da União Soviética, por um processo de russificação. E o próprio presidente, o Volodymyr Zelensky, não falava ucraniano, não falava russo. É uma situação muito louca quando a gente para pensar, né? Então é uma situação cultural complexa, mas a Ucrânia era um país livre e não deveria ser invadido, né? E a gente tem, na faixa de Gaza, um evento terrível, porque o que aconteceu em 2024, o atentado do Hamas, foi absurdo. O Hamas é um grupo terrorista e as pessoas esquecem que é um grupo terrorista criado com a finalidade de combater a OLP, que era uma organização de centro-esquerda. Sim. Né? Então, assim, quem ajuda a criar o Hamas é a própria extrema-direita de Israel, que hoje está no poder. Né? E, então, é curioso, né? Como a cria se virou contra o criador. Então, porque o Hamas é cria dessa extrema-direita de Israel. Porque o Hamas é um grupo fundamentalista islâmico e, portanto, de extrema-direita. Né? E terrorista. Então, eles têm que ser combatidos, sim, e com rigor. Então, poucas pessoas sabem do que eu vou falar agora. Eu sou descendente de judeus, então, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, é óbvio que eu concordei com o Estado de Israel em combater o Hamas. Mas eu jamais podia imaginar, assim como boa parte da população de Israel e os judeus ao redor do mundo, jamais poderia imaginar que Benjamin Netanyahu ia promover uma limpeza étnica. Genocídio. Exatamente, que é o que está acontecendo em Gaza. É estranho, porque o Estado de Israel surge por causa de um genocídio. E agora pratica um genocídio. Né? Então, assim, e deixa bem claro, né? Este é governo de Israel, né? Não Israel. Né? Então, eu acho que é importante a gente, de novo, usar a filosofia como ponto de reflexão. Né? E daí vem uma outra pergunta. A filosofia não necessariamente é ágil, né? Não. Porque o correto seria que ela fosse mais ágil para poder salvar vidas nesse momento. Sim. O que a filosofia precisa é estabelecer princípios e a partir desses princípios nós darmos as condições para poder validar a orientação procedimental de diferentes grupos, né? Agora, a filosofia, ela, pela sua característica de reflexividade, de análise das situações, ela não é aquela que vai, de fato, estabelecer as providências. Mas tem campos de conhecimento que precisam estabelecer esse diálogo, né, com a filosofia para poder orientar as suas próprias providências. O direito é um desses campos. A área da educação é um desses campos também. Tá? Eu diria que são campos de saber que tem a capacidade e a possibilidade de tomar providências mais ágeis, eu diria, tá? Em vista de princípios e fins pensados filosoficamente. E hoje, o que nós precisamos pensar do ponto de vista filosófico? O que representam esses fundamentalismos, né? E como que nós precisamos nos portar, né, e nos posicionarmos para quê? Para combater esses fundamentalismos, principalmente ameaçadores da própria vida. Tá? Essa é a questão de praxe, tá? Que o filósofo vai ter como, digamos assim, poder de fogo, né? Nós iniciamos o programa falando de 4 grandes intelectuais brasileiros, né? Como que eles interferem, né, na vida das pessoas, né? Basta você abrir algum aplicativo de vídeos e você vai encontrar uma série de pensamentos que eles estão provocando. Então, o que cabe ao filósofo? Provocar, né, um pensamento crítico, porque criterioso, né, sobre o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de fundamentalismos ou posturas extremistas, né, do ponto de vista político, mas poderia também ser do ponto de vista religioso, o modus operandi é o mesmo, né? O que nos cabe aqui, como intelectual, como filósofo, como acadêmico, né? Cabe nós tomarmos conhecimento profundo, né? Você acabou mesmo de falar aqui, olha, condenamos os atos de outubro de 2023? Sim, né? Condenamos.
Agora, qual que vai ser a nossa postura a partir, né, do que foi tomado como providência para combater aquela invasão, né, e aquele ato de violência do próprio Hamas? Tá? Vejam a resposta do Netanyahu, o mundo inteiro desejando reconhecer um Estado palestino. Como Netanyahu está respondendo a essa questão? Querendo anexar territórios na Cisjordânia. Quer dizer, é uma provocação ao próprio mundo, né? Isso que ele está fazendo, né? Agora ele também disse que está por instalar caixas de som em todo o território da faixa de Gaza. Para quê? Para que o seu discurso na ONU seja ouvido por todas as pessoas que estão... É uma provocação, né, ao mundo como um todo, né? E é necessário, sim, tomar providências, né, de intervenção. Agora, existe um problema aqui, né? Eles têm um amigo forte, né, que faz com que as pessoas pensem muito antes de tomar qualquer reação contra o Estado de Israel. Tá? Agora, vejam quantas justificativas falsas eles lançam mão também para poder justificar as suas intervenções. Não, nós sofremos no período da Segunda Grande Guerra, né? Isso não os habilita e não os justifica para agora também agirem dessa maneira em relação a outros estados. É sempre importante lembrar que o nazismo ele não era caracterizado só pelo antissemitismo, né? Havia um elemento antissemita muito forte dentro do nazismo, mas é sempre bom lembrar, as pessoas esquecem isso, né? Acho que aqui é interessante pegar e falar. Você sabia, por exemplo, você que está agora em casa aí, ou no seu carro, enfim, assistindo a gente nesse momento, que os nazistas desenvolveram um programa na Alemanha, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, chamado T4. Esse programa era, entre aspas, carinhosamente apelidado pelos nazistas de eutanásia. Através desse programa, eles matavam cidadãos alemães, homens, mulheres e crianças, que tivessem deficiência física ou mental. Foram 200.000 pessoas. Eles também mataram negros, homossexuais. Eles odiavam comunistas, socialistas, mandaram todos para campos de concentração. E também mataram 500.000 ciganos. Então não foram só os judeus. Os nazistas odiavam qualquer um que não fosse ariano. Certo, professor? Então Certo. A gente pode dizer que acima do antissemitismo que existe no nazismo é o racismo. E o racismo é condenável por quem quer que seja. Então, se você é contra uma etnia, uma raça específica, você é racista. É uma pretensão de superioridade, né, de sua própria raça, que gerou essa anomalia, né, humana, antropológica. E o que nós mais vemos hoje são anomalias antropológicas se disseminando em diferentes partes do mundo, também no Brasil, né, por diferentes expressões de racismo estrutural, né, de radicalismo, de fundamentalismos. É por isso que é muito importante nós termos, sim, estruturas, instituições, né, que lutem, que estabeleçam, né, um aparato jurídico, normativo, que garanta liberdades individuais e manutenção do Estado Democrático de Direito. Tá? Isso é fundamental para que o Brasil, né, ele consiga manter-se longe dessas pretensões de dominação, de preconceitos, de ameaça à ordem democrática, né? E das liberdades individuais. Tá? É muito importante fortalecer essas instituições. E a gente faz isso como? Né? Não só por meio do voto na urna, mas por assumindo uma postura democrática em todos os contextos da vida. E quando a gente fala de democracia, parece que assim, saímos do tema da filosofia. Não, porque sua origem é grega, né?
Claro, se desenvolveu, né, toda a estrutura de composição da política e da democracia em 2.500 anos de história. Mas nós não podemos deixar aqui de pensar que falar de democracia é também falar de uma postura filosófica em relação a si, ao outro e ao mundo, né, como um modo de construir um mundo que nós vivemos, como um modo de fazer com que as pessoas elas possam reconhecer-se entre elas, né, como iguais, vencendo preconceitos, né, e trabalhando com conceitos. Conceito de humanidade que eu vejo no outro, para que a gente possa conviver bem, com tolerância e em paz. Eu não gosto muito, a gente está falando de filosofia nos dias atuais, né? Mas os dias atuais reverberam coisas do passado. Então, eu citei aqui o nazismo em 2 momentos, eu vou citar um terceiro, né? Porque para entender essa questão da filosofia interferindo, inclusive na política. Né? Às vezes positivamente, às vezes nem tanto. Né? Então, por exemplo, né? Tem um pensador francês que eu considero horroroso, mas que os nazistas adoravam, que era Charles Maurras, que tinha uma visão de nacionalismo que era completamente deturpada. Ele queria, enfim, anular os efeitos da Revolução Francesa. Né? E óbvio que isso não funcionaria, porque, enfim, foi um movimento popular, né? De causas justas, inclusive. Né? Eles conseguiram distorcer o socialismo de Saint-Simon, que era utópico, basicamente. Né? E distorceram até o discurso de Sorel, que era um outro pensador também francês, que tinha uma linha de raciocínio muito violenta. Ele defendia, inclusive, o uso da violência contra a classe patronal, que não era, do meu ponto de vista, a solução, nunca foi. Né? Mas na visão dele era, e os fascistas pegam esse elemento de agressividade e incorporam nas suas dinâmicas, e depois os nazistas, mais tarde na Alemanha, recriam isso, ou seja, combatendo fisicamente os seus opositores e assassinando eles. E aqui eu estou pegando 3 pensadores que foram incorporados dentro do nazismo, e deixando essa analogia de lado, agora volto para os tempos presentes e pergunto: existem escolas de pensamento que estão sendo distorcidas a favor de uma linha de raciocínio específica? E como resgatar essa linha de raciocínio? Ficando atento, estudando, consultando? Eu diria assim, olha, existe sim, né, muitas iniciativas de grupos que tentam... aqui eu lembro do filme A Onda. Eu lembro disso. Nossa, assustador aquilo. É baseado numa história real. Sim. E que tentam ideologizar por meio de agrupamentos jovens para assumir uma determinada chamada filosofia, né? Por quê? Porque conseguem, de repente, estabelecer conexões lógicas entre determinados princípios e começam a ver o mundo a partir de um determinado olhar. Eu me preocupo se, eventualmente, algumas filosofias educacionais propostas por escolas, elas, eventualmente, não se aproximam de pretensões mais radicais e intolerantes da própria humanidade, sabe? A gente precisa sempre ficar muito atento, principalmente no campo das políticas públicas de educação, né? Sempre fazer uma boa avaliação do que está sendo praticado dentro das nossas escolas. Por exemplo, numa escola cívico-militar, né? Será que ali nós temos, de fato, a proposição de valores que concorrem para a manutenção da democracia, quer dizer, do Estado de Direito, né, de uma certa convivialidade que seja ela saudável, seja ela de fato prospectiva para a construção da nossa sociedade, né? Eu não digo aqui que nós temos que condenar, mas nós temos que avaliar de fato
o que está sendo praticado. Seja uma escola dessa, seja uma escola apenas civil, né? Porque, professor, ninguém é contra o civismo e ninguém é contra a disciplina, né? Sim, né? Mas... os valores patrióticos, a gente precisa, sim, de fato, preservá-los, né? Mas não ideologizá-los para um interesse privado de poder. Tá? A gente precisa pensar de uma maneira sempre pautada. Veja só, Ney. Aí, mais uma vez, vamos para os gregos. O particular e o universal. Né? Metafísica aristotélica. Né? Você vê as coisas com uma validade particular, ela é limitada. Agora, se você estabelece um valor de universalidade para os seus conceitos, quer dizer, a verdade, a concepção de bem, é sempre aquilo que é bom para todos. É o que a gente chama de público e o privado. Tá? E buscar o bem público, o bem comum, é o que a gente precisa sempre lutar para que, de fato, ela possa se estabelecer. Porque o que é bom para todos é bom para o indivíduo. Agora, nem sempre o que é bom para o indivíduo é bom para todos. Né? Então, a preocupação, quando a gente fala aqui da forma de organização da escola, é para ver se, de fato, a escola está produzindo uma educação que não seja boa apenas para alguns, mas boa para todos. Quando a gente fala de políticas públicas, só o nome já diz, né? Política pública, tá? É de fato ver se a gente consegue fazer com que se materialize o princípio do artigo 5º da nossa Constituição, princípio de igualdade, tá? Em que todos têm direitos. Eu acho que é interessante citar um episódio que aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo, né? Onde uma senhora da cantina deu comida de graça para alguns alunos e foi demitida por má gestão dos recursos da escola. Olha. Ela estava literalmente ajudando crianças famintas. E, impressionantemente, ela foi demitida. Gerou uma comoção nos Estados Unidos, isso, enfim. Mas como as pessoas podem, às vezes, perder o senso lógico, né? Sim. E que a filosofia tem que nortear isso, né? Ou seja, a vida em sociedade é impossível, por exemplo, sem solidariedade, que é uma dimensão filosófica também, a visão solidária do mundo, né? Eu digo assim, uma filósofa que eu gosto muito, a gente fala muito de filósofos, né? Mas tem entre as mulheres grandes expressões de pensamento também. É verdade. E uma que eu gosto muito é a filósofa Hannah Arendt, inclusive de origem judia, né? E é muito interessante porque ela acompanhou, Ney, o julgamento, inclusive escreveu um livro sobre, né, de um dos generais nazistas, né, Adolf Eichmann. E ela, em nome do jornal The New York Times, ela fez a cobertura e apresentou uma série de reflexões sobre o julgamento de Eichmann. Né? E o Eichmann, que participou junto com o Führer Adolf Hitler, fez uma série de justificativos. Olha, eu sou um militar. Qual é o dever do militar? Cumprir as suas ordens. Então, eu sou inocente porque eu estava apenas cumprindo ordens. Né? Quer dizer, uma justificativa técnica, né, para que você pudesse ser inocentado frente a um crime que você cometeu também. Né? Você é cúmplice. E aí ela chama aquilo, você poderia dizer assim, nossa, mas será que ele não tem razão? Não é um dever cumprir ordens? Como militar? Ser fiel não é um dever? Né? Agora, quando você olha só a parte, você vai ter um pensamento muito parcial. Olha no todo. Né?
Então, o que ela faz? Ela, no seu escrito, ela vai dizer, olha, precisamos olhar como um todo os argumentos que estão sendo apresentados, colocá-los dentro de um contexto, e aí você vai verificar, né, pretensões de validade que não podem ser reconhecidas dentro de um julgamento justo. E aí ela vai falar que esse argumento técnico de apenas cumprindo ordens é o que ela chama de banalidade do mal. Banalizou totalmente, né? Diminuiu totalmente a gravidade do mal que estava sendo realizado por aquela pessoa também, né? Então, o filósofo ele tem isso, né? A gente tem a possibilidade de ter essa visão de drone das coisas, né? Você me coloca aqui, olha, o filósofo às vezes não tem essa agilidade para poder resolver a questão, né? Tem uma piada que ela roda bastante nos memes aí das redes sociais, que uma pessoa está passando mal, né? E que ela estava morrendo, e daí de repente a mulher ela pede ajuda para uma pessoa que estava passando. Daí ela pergunta assim, você conhece um doutor? Daí o cara que estava passando, sim, eu sou doutor. Né? Veja, ele está morrendo. Daí o doutor, ele responde, sim, todos nós morreremos um dia. Ele era doutor em filosofia. Ele era doutor em filosofia, né? Quer dizer, a resposta é muito mais por um olhar de totalidade do que um olhar específico frente a uma área de conhecimento que requer, daí sim, uma pragmática. Quer dizer, o filósofo é da paradigmática e não da pragmática propriamente dito. Por mais que Antônio Gramsci fale, né, que olha, o filósofo ele precisa ser concebido como um intelectual orgânico, mas ele está sempre muito mais articulando e pensando, né, e planejando do que propriamente colocando a mão na massa para poder agir em torno de uma determinada questão. Tá? Aliás, falou do general durante o julgamento de Nuremberg, né? Mas vários nazistas ficaram impunes, né? Ferdinand Porsche, Hugo Boss, né? As marcas sobrevivem até hoje. Sim. Von Braun foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Aliás, não existiria o programa Apollo sem Von Braun. Sim. Né? Eles podiam ser cruéis, mas eram geniais, né? Os nazistas. E um dos maiores apoiadores do partido nazista era norte-americano, Henry Ford. Todos capitalistas, né? Só para lembrar. Sim. Né? E nada contra o capitalismo, pelo contrário. Né? Simplesmente lembrando que direita, esquerda, enfim. A relação com as grandes empresas, né, ajudaram a financiar o próprio regime nazista. Sim, é um fato. Professor, a gente está chegando ao fim do programa e eu usei muito o nazismo como referência porque é um evento, do ponto de vista histórico, recente, né? Mas já faz 80 anos. Então tem toda uma geração, né, que nasceu depois da Segunda Guerra e já morreu, que não sabe o que é isso. Né? Graças a Deus. Mas né? a reprodução da barbárie continua muito presente. É, né? O ovo da serpente, como dizem alguns. Sim. Então, assim, o programa não é tão extenso e eu finalizo com uma provocação. A filosofia, ela pode nos alertar para que a gente tenha uma vida em sociedade que seja mais produtiva e segura para todos, preservando, por exemplo, o Estado democrático de direito. De maneira pragmática, a filosofia pode nos ajudar nesse sentido? Pode. Pode quando? Veja, a filosofia, ela precisa ser compreendida, Ney, como não só uma estruturação de pensamento, né, mas nós precisamos materializar a estruturação desse pensamento. Como que a gente faz para materializar isso? Através da linguagem. Seja ela escrita, por meio da produção de tantas obras que nos são apresentadas até os dias de hoje, por meio de um programa como o teu,
né, em que nós temos a possibilidade de falar de filosofia e de talvez colocar boas sementes, né, na mente de tantas pessoas que terão a possibilidade de nos assistir, por meio de uma prática educativa, né? Filosofia e educação caminham juntas. Eu diria, são os dois lados da mesma moeda, né? No sentido de que toda vez que eu apresento o pensamento filosófico, eu já estou intervindo e educando alguém para poder pensar, né? Não estou tutelando, mas preciso sim fazer o outro pensar por si mesmo, que ele possa crescer e possa ter outras atitudes, né, em relação à sua vida, em relação ao meio ambiente, em relação ao cuidado com o seu corpo, né, em relação ao modo como ele procura tratar as outras pessoas, né? Então, a possibilidade de nós valorizarmos o humano, né, e verdadeiramente humano, é o que faz com que o filósofo ele tenha, eu acho que, utilidade nos dias de hoje. Valorizar o ser humano, ser um guardião do papel da razão na Terra. Esse é o papel do filósofo nos dias de hoje. Professor, muito obrigado. Para encerrar, rapidinho, não pode ser uma lista longa, então vamos fechar em 5, ok? 5. 5 pensadores que as pessoas deveriam conhecer melhor. 5 filósofos. Aristóteles. Ok, 1. René Descartes. René Descartes, 2. Immanuel Kant. Immanuel Kant, alemão. 3. Martin Heidegger. Heidegger. 4. Jürgen Habermas. Jürgen Habermas. Então, fica a dica para quem estava em casa nos acompanhando até agora. Professor Carlos Moraes, muito obrigado pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Remix em Castro. Eu agradeço profundamente. Como eu disse, o senhor é o nosso filósofo midiático local. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, Ney. Desejo todo sucesso aqui, né, para a sequência dos seus programas. Me coloco sempre à disposição, né, e acompanhe aí a sequência dos nossos programas com o Assim Falou. Muito obrigado. Muito obrigado a você que estava conosco até agora. O Assim Falou vai ficando por aqui. Voltamos no próximo episódio.